Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente está aqui no nosso home office para mostrar para vocês mais uma configuração, mais uma demanda que chegou para a gente aqui. E óbvio, se a gente vai aprender, a gente vai compartilhar conhecimento, tá? A gente está falando de como colocar dois Pro Tools para tocarem ao mesmo tempo, tá? Sincronizados, tá? Em duas máquinas diferentes. Então eu tenho uma máquina com um Pro Tools num ambiente e preciso dar um play, eu preciso controlar um segundo Pro Tools com o mesmo projeto numa máquina secundária, em outro ambiente. Eu consigo fazer isso e a gente vai mostrar para vocês aqui hoje no canal. Por falar em canal, já se inscreve aí que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí se você já fez esse tipo de trabalho e compartilha com os amigos, porque isso pode ajudar alguém que esteja precisando desta informação. Para a gente poder fazer isso, a gente vai lá para dentro da nossa máquina, tá? E dentro da nossa máquina, a gente vai mostrar para vocês esse programinha aqui, que é o Pro Tools, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho aqui. E aqui, só para mostrar o setup para vocês, primeiro a gente vai mostrar a configuração, mas para vocês entenderem o que vocês precisam para fazer essa configuração, a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou até virar a minha câmera aqui, conferir isso, ver se está chegando para vocês direitinho, tá? O que vocês precisam para poder fazer isso? Vocês precisam, obviamente, de duas máquinas, então eu estou com a minha máquina servidor aqui, ela está em rede, está nesse switch aqui, e desse switch aqui a gente está comunicando com essa outra máquina aqui, tá? Que é o meu notebook, minha máquina secundária. Estou com o Pro Tools aberto aqui nessa máquina e estou com o Pro Tools aberto também na minha máquina de servidor, tá? Que é essa máquina aqui, tá? Então vou minimizar aqui e aí mostrar para vocês, né, as duas máquinas aí. Tanto a máquina aqui que está na janelinha, que é o meu notebook, tá? E a máquina principal que está com o Pro Tools também. Então as duas máquinas estão com o Pro Tools. O que vai acontecer aqui? A gente vai configurar elas para uma falar com a outra. E óbvio, para isso acontecer, deixa eu virar minha câmera aqui de novo, deixar ela aqui no cantinho. Para isso acontecer, a gente precisa que elas estejam no mesmo range ou na mesma rede, tá? Para elas estarem na mesma rede, elas precisam estar no mesmo range de IP. Então, as duas têm que estar com o IP próximo. Por exemplo, 192.168.0.1. A outra máquina tem que ser 192.168.0.2, 4, 6, assim por diante, tá? Então elas precisam estar no mesmo range, precisa estar no mesmo endereço. Beleza? Dito isso, a gente, as duas máquinas estando no mesmo IP, a gente vai fazer a configuração agora dentro do Pro Tools, tá? E o Pro Tools, ele é é um software, né? Ele é uma ferramenta bem intuitiva, onde você consegue desenvolver muitos projetos com muita qualidade. Quem é músico, quem trabalha com som, sabe exatamente o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer essa configuração, a gente vem na primeira máquina, deixa eu conferir se a gente está na primeira máquina. Sim, estamos aqui na primeira máquina. Então a gente vai fazer a configuração primeiro nessa, depois a gente mostra na outra, tá? Se você vai trabalhar, obviamente, com uma sincronização, você precisa estar com o mesmo projeto, tá? Então a mesma track, as mesmas tracks, tudo carregado nos dois, né, nas duas máquinas, tá? Nos dois projetos de Pro Tools. De preferência, faz um projeto numa máquina, salva ele, né, uma pastinha com todos os arquivos e o projeto, e joga na outra máquina e chama na outra máquina que vai estar exatamente o mesmo projeto igualzinho, tá? Beleza. Feito isso, o que a gente vai mostrar para vocês aqui? Aqui tem uma janelinha com os controles, né, separados. Esses mesmos controles estão aqui, ó, tá? Nessa disposição aqui, mas essa janelinha aqui fica como um pop-up aqui para você ajustar ela aonde você achar melhor aqui, tá? A lista de comandos, tá bom? Beleza. Vamos lá. O que você vai fazer aqui nessa primeira máquina? Você vai vir aqui em Setup e aqui no Setup você tem várias configurações. Aonde a gente vai? No Peripherals.
Esse periféricos aqui são os periféricos, é o que você consegue trabalhar de forma conectada na sua máquina. Paralelamente, tem alguns periféricos que você consegue atrelar à sua máquina principal para você poder trabalhar, tá? Então, clicando aqui nos periféricos, vou falar em português que fica mais fácil, tá? É periféricos, mas são os periféricos. Então você tem as abas aqui de sincronização, controle da máquina, o controle MIDI, controles de Ethernet, preamps dos seus microfones, isso aqui é sensacional, satélites e VN, tá? Então aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com satélite. O que é o satélite? Então você tem uma máquina principal e você tem máquinas na órbita dessa máquina principal. Então, satélite é bem intuitivo, né? Para que seja utilizado esse nome para esse tipo de recurso. Então você vai vir aqui ó, em satélites, tá? Pode colocar um nome aí para o seu projeto, para o seu sistema, tá? Você pode nomear aí da forma que você quiser. Aqui eu vou deixar default mesmo, mas você pode pôr o nome que você quiser ali nesse projeto aqui para você poder encontrar ele dentro de vários aí de repente que você tenha, tá bom? Nomeia, sempre nomeia porque é ideal para você encontrar as suas coisas. Beleza. E aqui você vai determinar como que você vai trabalhar. Você vai dar as cartas ou você vai receber as cartas? Você vai determinar as coisas ou você vai obedecer determinações? Então aqui você escolhe se você vai ser o modo administrador ou o modo satélite, tá? Então, se você vai ser o administrador, se você vai comandar as ações, você deixa selecionado administrador nessa máquina. Se for na outra máquina, você deixa essa configuração, você faz na outra máquina. Por isso que essa é a primeira máquina que a gente tem que configurar, tá? Então você deixa aqui em administrador. Se você for a segunda máquina, você seleciona satélite, mas isso a gente vai fazer na segunda máquina, ok? Então deixa aqui como administrador e aqui você tem os sistemas, tá? Os sistemas para poder direcionar quem vai ser o administrador e quem vai ser o satélite, nesse caso aqui. Lembra que eu falei para vocês que as máquinas precisam estar no mesmo IP? Então, esse IP vai aparecer aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho o meu dispositivo que eu estou sendo que está conectado. Se eu tiver mais de um, obviamente vai aparecer mais de um. E se você for trabalhar uma rede, você tiver mais equipamentos para controlar, o ideal é que você tenha vários dispositivos, vários adaptadores de rede para você selecionar um para ficar exclusivo para esse tipo de trabalho aqui, tá? É uma recomendação minha, não é recomendação da Avid nem da Pro Tools, é uma recomendação minha que você use uma rede exclusiva para fazer esse tipo de trabalho, tá? E de preferência deixe os IPs fixos, tá? Trabalha com IP fixo porque aí se cair a rede e voltar, o seu distribuidor de rede, o seu administrador de rede não vai alterar o seu IP porque você vai estar trabalhando com um IP fixo, tá? Então a dica é essa, dica do áudio, deixa o IP fixo. A porta de comunicação, e aí você, para que você pode mudar a porta? Porque você pode ter vários projetos, várias máquinas e você tem que fazer projetos separados. Então, para cada porta iria um projeto, então você tem a possibilidade de mudar a porta, mas por padrão ela vem aqui 28282, tá? Ou 28282. Beleza? Aqui está o nosso IP já fixado e aqui a nossa porta de comunicação do sistema, né, de todo esse sistema. Então, vamos lá. Aqui a gente vai selecionar o sistema número 1 como administrador, que é o meu desktop aqui, tá? E lá no segundo, a gente vai selecionar a segunda configuração, que é o que a gente vai fazer agora na segunda máquina, tá? Então, esse tipo de comunicação que a gente vai fazer agora a configuração é feita na segunda máquina para ela poder aparecer aqui. E aí eu vou mudar de novo aqui a minha câmera, vou girar ela de novo e vou colocar ela no ar para a gente mostrar para vocês aqui, ó, nessa máquina como que a gente vai fazer. Então, vou trazer o microfone para cá um pouquinho e aqui a gente vai a mesma coisa, setup. E aqui no setup a gente vai em periféricos, né, ou periféricos, aqui periféricos.
E aqui em periféricos a gente vai determinar que essa máquina aqui no satélite, na aba de satélite, a gente vai determinar que ela vai ser um satélite e não um administrador, porque o administrador a gente já determinou para a máquina principal, para a máquina primária. A máquina secundária a gente deixa como satélite, tá? Lembrando, o IP tem que estar no mesmo range, então aqui está no mesmo range, ó, a gente está na casa 7, lá a gente está na casa 15154 e aqui 157, então eles estão aqui no mesmo range, só muda o número da máquina, certo? A porta 28282, beleza. Então aqui satélite. Aqui como a gente está em satélite, isso aqui fica inibido, porque essa questão de administrador é só se você for administrar dessa máquina aqui. Agora, se você está como satélite, aqui já fica inibido, você já está recebendo informações, tá? Então tá selecionado aqui satélite, tá no mesmo range de IP, eu posso dar um OK aqui e aí essa máquina está pronta para receber os comandos da outra máquina, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá para a primeira máquina de novo. A gente na primeira máquina, volta aqui, a minha câmera fica no cantinho aqui de novo. E aí a gente vai no segundo sistema aqui, como a gente já determinou lá na segunda máquina que ela é satélite, aqui no sistema número 2 a gente vai mudar para satélite. Aqui está M. Souza, que é o nome do meu computador. Então, lembra que eu falei para sempre colocar nome às coisas? Aqui eu consigo descobrir que o meu satélite M. Souza é o que vai receber os comandos. Se eu tivesse mais máquinas no mesmo range de IP e com o satélite habilitado nos seus respectivos Pro Tools, apareceriam nessa lista aí também. Então é bom sempre nomear para você, se tiver vários satélites, você vai ter cada um com o seu nome para identificar. Beleza? É isso. Então aí o satélite M. Souza vai responder os comandos que eu determinei a partir desta máquina aqui. Vou dar um OK. Beleza. Agora a gente vai para a segunda fase da configuração. Ainda não funciona da forma que está aqui, tá? Agora a gente vai para a segunda fase. Lembra do pop-up aqui, ó, que eu falei para vocês, que você pode colocar onde você quiser aqui, dependendo do tamanho do seu projeto? Então, você vai vir aqui, aqui você tem os comandos de play, pause, avanço, stop, rec, tem todos esses comandos aqui. Então, esses comandos aqui, você vai vir aqui, ó, nessa janelinha aqui, ó, tem uma setinha para baixo. E nessa setinha para baixo aqui, você vai clicar nela e vai mostrar para você o que você pode mostrar nessa janela de pop-up, tá? Então aí a gente pode mostrar o contador, os controles de MIDI, Synchronization, que é a sincronia, Ableton Link, né, que é o link para você usar o Ableton, que é mais um software sensacional, e os meters de saídas, né, do áudio, tá? Então você pode visualizar aqui as saídas, está tudo funcionando. O que eu quero ver aqui agora? O que a gente está trabalhando? Uma sincronia. Então a gente está fazendo uma sincronização de uma máquina com outra, então eu preciso ver a minha synchronization aqui. Então aqui a gente habilita o synchronization. E aí expandir um pouco aqui, ó, o nosso pop-up ficou um pouquinho maior, porque aqui a gente agora tem alguns controles de sincronismo, tá? E nesses controles de sincronismo a gente vai habilitar esse primeiro botão, que é comunicação. Então ele vai fazer comunicação de uma máquina com outra, tá? Só para ilustrar, eu vou dar um play aqui, ó, e não está tocando nada na segunda máquina, tá? Acreditem em mim, não está tocando nada na segunda máquina, só nessa primeira, obviamente, porque ela é nativo, o controle nativo dela. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou habilitar esse primeiro botão, que ele vai fazer a comunicação das duas máquinas. Habilitei a comunicação. Aqui eu estou com o sistema default habilitado e eu vou clicar aqui embaixo em satélite. E aqui em satélite eu vou habilitar a minha função que eu acabei de configurar, que é o satélite. É a máquina primária e a máquina secundária como satélite. Então eu vou habilitar, ó, ficou verdinho, habilitei. Agora, a partir desse momento, vou até colocar a câmerazinha ali perto para vocês e o microfone também, para vocês ouvirem e verem aí, ó, na janelinha, que a partir do momento que eu der um play
nessa janela aqui agora, ó, pode ser na janela, pode ser aqui no programa direto. A partir do momento que eu der um play aqui nesse projeto, esse projeto agora aqui vai responder, ó. Tá? Tô controlando a partir do meu primeiro, na minha primeira máquina, minha máquina primária. E a máquina secundária está respondendo a esses comandos, ó. E óbvio, tudo que eu fizer aqui, o posicionamento, ó, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o meu ponteiro aqui, ó, de marcação, essa linha vermelha. Então, tudo que eu fizer aqui, ó, vai responder lá na outra. Ó. Cliquei, ele já vem para a posição que eu cliquei na minha máquina primária. A máquina secundária responde a mesma posição. Aqui também, a mesma coisa, ó. Cliquei, ele vai mudando aqui, ó. E vai, se você precisar fazer um corte na faixa, por exemplo, você consegue fazer um corte, porque ela vai responder exatamente o que você está fazendo aqui, tá? Então, aí se você tiver com os dois projetos salvos em máquinas diferentes, né, o mesmo projeto, tudo que você fizer nesse primeiro projeto aqui, que você comandar nesse primeiro projeto, vai responder na máquina secundária, tá? Então aí a gente consegue fazer esses comandos aqui, ó, tá? Bom, então, deixa eu aproximar aqui de novo as coisas, colocar minha câmera de volta aqui e inverter lá para a gente finalizar esse vídeo. Então, é isso, galera. Câmera cheia, configuração feita. A única coisa que você precisa fazer, que você tem que lembrar de fazer, é deixar uma máquina primária e outra máquina ou as outras máquinas de forma secundária. Máquina primária vai ser administrador, máquina secundária vai ser satélite, e aí no mesmo range de IP, na mesma rede, tá? Eles não podem estar em IPs diferentes, em ranges de IPs diferentes, né? IP muito longe, porque não vai responder o comando, eles não vão se falar, tá? Se você tiver mais de um satélite, você tem que selecionar qual que é o satélite que você quer que responda esse comando que você está colocando na máquina primária, beleza? Então é isso. No mais, a dica que a gente dá, que a gente já falou, vou repetir. Cria um projeto na máquina primária, deixa tudo pronto, deixa tudo certo, carrega as tracks, tudo bonitinho e salva isso num pendrive e chama isso na máquina secundária. Lembrando, o Pro Tools é uma ferramenta totalmente paga, né? Você precisa fazer uma inscrição, você precisa ter uma conta na Avid para você ter acesso ao Pro Tools. Claro, você tem 30 dias gratuitos para você fazer os seus testes, mas a gente recomenda altamente que você compre o software e que você ajude os desenvolvedores, claro, porque isso é um negócio que ajuda demais a nossa vida, ajuda demais quem trabalha em estúdio, quem trabalha com música, quem trabalha com show. Isso é sensacional para você fazer clique, fazer VS, fazer gravações de tracks, entregar, masterizar. Isso aqui é uma ferramenta completa e a gente recomenda altamente que você utilize ela de forma correta. Beleza? É isso aí. Curtiu o vídeo? Já deixa seu joinha aí, se inscreve no canal. Sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário se você já conhecia esse recurso aí e se ficou alguma dúvida também pode colocar nos comentários que a gente vai aprender junto. Mais importante, compartilha esse conteúdo com as pessoas, porque quando você compartilha, você entrega informação, você compartilha conhecimento com as pessoas e isso enriquece cada vez mais a nossa área, os nossos profissionais. Beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!